E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos entrando aqui com História do Brasil. Antes de começar, já vou mandar um abraço pro meu amigo Cabeção, ou vulgo Arley, que já chegou em Alfenas e está mandando um abraço para todo mundo aí. Tudo bem? Meu nome é Carlos e nós vamos agora tratar de alguns temas mais comuns no vestibular da Unifenas, tá? Então, o vestibular da Unifenas, é difícil a gente circunscrever alguns temas, geralmente cai de tudo, mas a gente conseguiu aí fazer alguns temas maiores para que a gente possa trabalhar no vestibular, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer basicamente? Eu selecionei alguns temas. Caso o nosso tempo, que é curto, não dê para trabalhar todos ao longo da semana, a gente vai postar em videoaulas, ou a gente vai postar em forma de slides para você baixar e ter aí na sua casa, tudo bem? Então, de começo, nós selecionamos alguns temas, como Brasil Colônia, República Velha, Era Vargas e Ditadura Militar, que dentro aí de uma análise que eu e o Kaká fizemos, é o que mais cai, tá? São os temas que têm mais frequência no vestibular do Unifenas. Então nós vamos começar aqui com Brasil Colônia. Douglas, pode passar para mim? Então nós vamos tratar de breves resumos e ao mesmo tempo, para ajudá-lo, nós vamos resolver algumas questões, tudo bem? Então, o sistema das capitanias hereditárias, como você está vendo aí, nós já estamos tratando do período em que Portugal resolve fixar a colônia no Brasil a partir aproximadamente de 1530, 1532, e a forma com que Portugal escolheu isso são as capitanias hereditárias, um empreendimento basicamente privado, ou seja, Portugal delega a iniciativa privada, o ônus, como a gente fala, da colonização. Tá? Ele foi um sistema, então, que você já viu em livros didáticos, dividiu o Brasil em grandes lotes, extensões aí de até 600 quilômetros, mais ou menos, e, portanto, a partir disso, nós temos a iniciativa privada, ou seja, pessoas escolhidas pelo rei de Portugal para que pudessem vir empreender a colonização. Tá? Só que esse sistema ele foi muito difícil de ser colocado em prática por questões como gastos de pessoal, dificuldade de estabelecer colônia, dificuldades com os indígenas, uma longa extensão territorial. Então, esse sistema ele vai ter dificuldades para avançar. Tá? Então, Portugal, para empreender a colonização, ele vai escolher um produto, que vai ser o açúcar, já já nós vamos falar sobre ele, mas de qualquer maneira, devido ao que nós chamamos de fracasso do sistema das capitanias hereditárias, Portugal ele não abole o sistema, ele complementa esse sistema de capitanias hereditárias com o que nós chamamos de governo geral. Então, Douglas, fecha a tela aqui para mim, por favor. O que nós temos no sistema do governo geral, como você pode ver? Nós vamos trabalhar aqui os três principais governadores gerais, ou seja, o que significa o governo geral? Ele significa uma centralização administrativa. As capitanias hereditárias, elas foram um sistema descentralizado, onde cada governador geral, onde cada capitão donatário, ele controlava o seu território. Sob o sistema do governo geral, a gente tem que, a partir de agora, os capitães donatários têm o auxílio do governador geral, ou seja, há uma centralização administrativa. E com isso nós temos aqui os três primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Vamos para as questões, Douglas? Pode passar para mim, por favor? E aí a gente vai falando um pouco mais dos governadores gerais, tá? Então, olha essa questão, do ano de 2009. A história de Tomé de Souza se mistura com a da própria Salvador. Por isso, a data oficial da fundação da capital baiana ficou sendo a mesma de sua chegada, 29 de março de 1549, há exatos 460 anos. Tomé de Souza desembarcou no Brasil com a missão de pôr em ordem na colônia. Por determinação do rei, veio criar uma cidade fortificada para ser o centro do poder, construiu Salvador e colocou nos eixos o projeto português. Pode passar, Douglas. O que nós temos com o enunciado? A chegada de Tomé de Souza ao Brasil inaugurou na colônia uma nova forma de administração. Trata-se, letra A, capitanias hereditárias, B, organização das câmaras municipais, C, criação do Conselho das Índias, D, governo geral, ou E, criação das casas de fundição. Olha só, pode passar, Douglas. Como você pode ter percebido, a resposta certa é o governo geral. Então volta aqui para mim, por favor, Douglas, por um minuto. O que nós temos, portanto?
O governo geral ele vai empreender uma centralização administrativa, colocar a primeira capital em Salvador. Tomé de Souza vai trazer as primeiras cabeças de gado para o Brasil, por exemplo. Então, como você pode ter percebido nessa primeira questão que eu selecionei para você, o vestibular da Unifenas, ele é bem objetivo, tá? Dificilmente você vai precisar de mais algum recurso para responder as questões de história do Brasil, por exemplo, e até mesmo as questões de história geral, o Kaká deve ter falado para você isso. Ele é um vestibular bem assertivo, tá? E muitas vezes no próprio enunciado ele já dá as pistas da resposta da nossa questão, como por exemplo aqui, ele falou do estabelecimento da capital em Salvador, nossa primeira capital, portanto, estabelecimento do governo geral. Ok? Então, para a gente falar, por exemplo, do nosso segundo governador-geral, Duarte da Costa, durante o seu governo há uma certa desorganização na colônia, tá? Nós temos ataques indígenas, invasões estrangeiras, problemas dele e seu filho com a igreja, tá? Igreja que havia sido fundada o primeiro bispado pelo próprio Tomé de Souza. Posteriormente nós temos Mendes Sá, e a tentativa do Mendes Sá é reorganizar a colônia, apaziguar os indígenas. Além disso, ele conseguiu expulsar os franceses do litoral brasileiro e com isso nós fechamos essa questão das capitanias hereditárias e do governo geral. Então, neste primeiro momento, sobre o Brasil colônia, além de questões desse tipo, nós temos questões que envolvem revoltas. Então, uma dica para você é ficar de olho nas revoltas coloniais, tá? Sejam elas nativistas, sejam elas emancipacionistas, nas revoltas do período regencial, algumas do primeiro e segundo reinado que nós temos, tá? E a República Velha, são temas que os vestibulares da Unifenas geralmente cobram, tá? E com uma certa frequência, inclusive. Então, Douglas, pode passar para a gente? Vamos ver, então, mais o que nós temos. Durante o período colonial, portanto, nós temos o que nós chamamos de ciclos econômicos, tá? Ciclo do açúcar, ciclo da mineração ou ciclo do ouro, tá? Então nós temos algumas diferenças fundamentais entre o ciclo do açúcar e o ciclo aurífero, tá? Então como você pode observar aqui, o açúcar ele foi o item escolhido por Portugal para que pudesse empreender o processo de colonização, tá? Por ser altamente rentável, por Portugal já ter conhecimento do cultivo, por ser um produto de alta demanda na Europa, portanto pode ter muito lucro com esse produto, tá? Então o produto escolhido para que pudesse ser efetivada a colonização foi o açúcar, portanto ele é altamente rentável, nós temos no Brasil condições climáticas favoráveis, um bom regime de chuvas, um bom regime de calor e solo favorável, principalmente no Nordeste, que é onde nesse momento se concentra a colonização e a produção de açúcar, tá? Então, se no primeiro momento nós tivemos um núcleo aqui em São Vicente, depois o próprio estabelecimento da capital em Salvador requer isso, ou seja, Salvador está próximo da produção açucareira. Então, na sociedade açucareira, como que eu coloquei para vocês aqui, ela é uma sociedade patriarcal, certo? O domínio do senhor de engenho, também chamado de homem bom. Nós temos aí a presença de uma sociedade, como chamamos de família extensa, tá? Com relações de apadrinhamentos. Nós temos a presença de uma sociedade bem estamentizada, ou seja, com dificuldade de mobilidade social, porque o açúcar ele é um produto que requer alto investimento, então não é qualquer pessoa que poderia investir nele já de pronto, né? Então a tendência é que quem invista fique cada vez mais rico e quem não invista fique cada vez mais pobre, tá? Sob o modo de produção, nós temos a plantation, monocultor, latifundiário, voltado para o mercado externo e que utiliza o trabalho escravo. Isso é importante você saber, tá? Esse esquema onde nós temos, onde se desenvolvem todas as relações sociais, que acontece aí, nós chamamos de unidade produtiva, que é o engenho. Então, a partir da sociedade açucareira, nós temos um sistema bem rígido que se fundamenta no trabalho escravo, tá? Poucos trabalhadores livres e a camada dirigente do Estado, que basicamente é o senhor de engenho, ele que cuida de relações sociais através de apadrinhamentos, através de trocas de favores ou através do uso da força mesmo, tá? Pode passar, Douglas. Em contraposição, nós temos o ciclo do ouro, já no período de decadência do ciclo canavieiro. Esse ciclo do ouro, nós começamos esse ciclo do ouro aqui em Minas Gerais, tá?
próximo à cidade de Sabará, onde nós temos várias formas de exploração desse ouro, seja o ouro explorado nas encostas dos rios, seja o ouro explorado nas minas, tá? O ouro, ele requer uma sociedade onde ela é muito fiscalizada, ou seja, nós temos impostos como o quinto, impostos como a finta, como a derrama, como a captação, que são impostos que vão tentar arregimentar a sociedade aurífera, desculpa. Então, devido a esses fatores, o ciclo do ouro, que se inicia basicamente aqui no nosso estado, ele é um ciclo que tem muitos impostos, tá? E por ter muitos impostos, gera também oposições ferrenhas à coroa portuguesa. Vamos lembrar que o ouro tem alta demanda, obviamente, nós vivemos num período da história onde um dos fatores é o metalismo, a busca por metais preciosos. Então, Portugal encontra ouro posterior à América Espanhola, em tempo histórico, mas ao mesmo tempo nós temos um grande fluxo de pessoas que vêm para o Brasil e para a região de Minas exclusivamente na exploração aurífera. Tá? Então, diferentemente da sociedade açucareira, a sociedade aurífera, ela já é uma sociedade que permite a vinda de mais pessoas. Portanto, em contraposição à sociedade açucareira, que é rural, nós dizemos que a sociedade aurífera, ela é urbana. Então, se nós temos pequenas vilas já com grandes aglomerados de pessoas, nós vamos ter alguns itens que são fundamentais. Primeiro, para você manter a sociedade aurífera, você precisa de pessoas que vão trabalhar para que possam dar a manutenção, o staff para a exploração do ouro. Tá? Então nós temos uma camada média que se desenvolve através de comércio nessa região, fornecendo tudo que ela precisa. Tá? Tudo aquilo que ela vai precisar, nós temos aqui no entorno das minas o desenvolvimento de pequenas cidades que vão possibilitar aí o fornecimento de toda a matéria que as minas precisarem. Em contraposição, para aquilo que não for possível produzir, nós vamos, naquela região, nós vamos ter a interligação da colônia, como por exemplo fornecendo carne, tá? Seja do Nordeste, seja do Sul, nós vamos ter aí o fornecimento de carne, por exemplo, para a região mineradora. Então, em contrapartida, o que isso ocasiona? Uma interligação da colônia, algumas poucas estradas, tá? A coroa proibia, nesse momento, o estabelecimento de grandes estradas, tá? Porque muitas estradas significam rotas de fuga, por exemplo, para o ouro. Tá? Então nós temos algumas estradas, como por exemplo a Estrada Real, que liga Minas ao Rio de Janeiro. Estrada famosa essa. Tá? Então, sob essa perspectiva, a sociedade açucareira ela é mais móvel do que a sociedade aurífera, melhor dizendo, ela é mais móvel do que a sociedade açucareira. Tá? Móvel entre aspas, portanto ela é um pouco mais democrática. A gente permite com que haja um comércio mais intenso do que o que houve com a sociedade açucareira. Fecha a tela para mim, Douglas, para a gente resolver o próximo exercício que a gente tem, que vai abarcar esses itens aqui que nós vamos trabalhar. Tá? Como eu disse para você, se você quiser anotar, nós vamos ficar um pouco de tempo aqui. Nós temos algumas revoltas nesse período que geralmente o vestibular da Unifenas cobra, tá? E cobra com muita frequência, como por exemplo as chamadas revoltas nativistas e as chamadas revoltas emancipacionistas. Então vamos fazer uma diferenciação entre elas. As revoltas nativistas, elas não têm um cunho emancipacionista, ou seja, elas acontecem por problemas localizados nas regiões que nós vamos trabalhar aqui, tá? Elas acontecem por questões pontuais, mas elas não têm o viés de emancipação, ou seja, de rompimento com a metrópole. Ao contrário das emancipacionistas, que aqui nós vamos trabalhar duas delas, que já têm ideologicamente uma ideia de separação, autonomia política da metrópole. Contudo, as revoltas emancipacionistas que eu estou trazendo para vocês aqui, elas não saíram do papel, ou seja, elas não se efetivaram. Então, como vocês podem ver, nas revoltas nativistas eu selecionei 4 para vocês, tá? A revolta de Beckman, que acontece no Maranhão, a revolta dos Emboabas, ou a Guerra dos Emboabas, que acontece aqui em Minas Gerais, a Guerra dos Mascartes em Pernambuco, e a revolta de Filipe dos Santos, ou também chamada de Vila Rica, que acontece aqui em Minas Gerais. Tá?
Em contraposição às revoltas emancipacionistas, nós temos a Conjuração Mineira e a Baiana. Tá? Então, de maneira geral, essas revoltas, cada uma enquadrada em determinado contexto, elas vão trazer ou tendências emancipacionistas ou reivindicatórias, questões pontuais, como a gente fala. Então pode voltar para mim aqui, Douglas. Para trabalhar essas revoltas, você tem que, é inevitável que você saiba ao menos o contexto em que elas ocorrem ou a época em que elas ocorrem, tá? Já tive casos de vestibulares da Unifenas em que alunos vêm me perguntar a resposta e já estava dada, por exemplo, pela data da revolta. Você só de olhar a data, você já encaixaria numa revolta e aí facilmente você conseguiria responder essas questões, tá? Então, Douglas, vamos para o exercício e fecha a tela aqui para mim e aí a gente pode comentar um pouco mais das revoltas, tá? Então essa é do vestibular de 2004. Olinda era sede do poder público, mas, desde a desorganização açucareira, em decorrência da expulsão dos holandeses, entrara em decadência. Recife, ao contrário, teve um grande desenvolvimento durante o período em que os holandeses permaneceram no Brasil. Em março de 1710, o governador ordenou que Recife fosse elevado à categoria de vila. Os fatos narrados acima acabaram por desencadear um conflito de cunho nativista em Pernambuco. Trata-se, então, olha só. O enunciado já nos deu referências. Onde acontece, acabei de falar para vocês, onde acontece, tá? O período em que acontece, bom, mas é óbvio que você não tem isso de pronto, né? Então vamos tratar dessas revoltas. Então, Douglas, pode passar a resposta certa dessa questão? O Douglas vai passar, letra A, Guerra dos Mascates. Então volta aqui para mim, Douglas, para a gente trabalhar essa revolta. Então, por exemplo, a Guerra dos Mascates, como foi enunciado há pouco, ela acontece num contexto em que nós temos o fim do Brasil holandês, tá? E depois desse fim do Brasil holandês, nós vamos ter na região uma falta de escravos e, por exemplo, falta de mecanismos para produção açucareira. Então, nesse contexto, nós temos nessa região uma disputa entre Olinda e Recife, tá? Olinda, nesse momento, era a capital e, portanto, tinha as prerrogativas sobre Recife, que era uma espécie de distrito dessa região. Tá? Então, voltando aqui para o enunciado, Douglas, fecha aí para a gente pode destrinchar essa questão da seguinte maneira. A Recife, ao contrário, então ele já nos deu lugar, teve um grande desenvolvimento durante o período em que os holandeses permaneceram no Brasil, isso é verdade. Tá? Então, a disputa vai ser ocasionada da seguinte maneira. Recife pedirá a Portugal a sua elevação à categoria de vila e os senhores de engenho de Olinda vão, nessa situação, não aceitar isso que Portugal acabou de fazer, que é levar Recife à categoria de vila. Então, nesse sistema onde nós temos um confronto entre uma cidade onde tem comerciantes portugueses apelidados de mascates e, ao mesmo tempo, os senhores de engenho de Olinda, nós temos o início do conflito e a resolução com Recife tornando-se, por exemplo, capital, como é até hoje. Tá? Então, além da revolta ou da Guerra dos Mascates, nós temos a revolta de Beckman, que acontece no cenário de falta de trabalho escravo e proibição de trabalho indígena. E aí nós temos a revolta ocasionada pelos irmãos Beckman, que vão aí originar o conflito. Pode voltar para mim, Douglas. A outra revolta que nós vamos tratar aqui rapidamente é a de Filipe dos Santos, que ela acontece após a instauração das casas de fundição já no Brasil minerador. Tá? E Filipe dos Santos, que era responsável por algumas minas, reclama ao governador do estabelecimento dessas casas de fundição, onde a gente traria o ouro seria fundido, retiraria-se a parte devida a Portugal e ele seria comercializado. Tá? Ela é fortemente contida pelo governo colonial, né? Aí Filipe dos Santos acaba, por exemplo, sendo morto. A outra, a Guerra dos Emboabas, ela acontece também em Minas. A gente, nesse contexto, nós temos o fluxo de grande número de pessoas e nós temos o conflito entre os paulistas, bandeirantes ou vicentinos e os emboabas que vinham de vários lugares do Brasil para explorar esse ouro. E o que nós temos é, portanto, um conflito entre esses dois grupos que acaba com várias mortes e os bandeirantes saindo da região de Minas, indo para o interior do Brasil, tá? E nesse confronto nós temos inclusive a interiorização da colônia. Vamos para a próxima questão, para a gente trabalhar as questões das revoltas
emancipacionistas, tá, Douglas? Pode... opa, peraí, temos uma... pode ser essa questão. Então, o que, que nós temos? Hoje, nós temos rodovias que cruzam o país e podemos nos localizar utilizando mapas, imagens de satélite, GPS, etc. Mas durante muito tempo, o território do Brasil era pouco conhecido e havia poucos caminhos que serviam de orientação nas viagens para o cobiçado interior da colônia. Um deles já existia desde o século XVII e era conhecido como Caminho Velho. Seu trajeto durava mais de 2 meses de viagem e ia de Paraty, no Rio de Janeiro, ou de São Paulo até o interior. A ponte é a principal atividade econômica colonial, que pode ser corretamente correlacionada às informações apresentadas pelo texto. Olha, eu já dei essas informações, não é? Aqui em meados do século XVII nós temos o início do ciclo aurífero. Então, Douglas pode passar como atividade, nós temos a mineração. Por que nós poderíamos escolher a mineração? Pela seguinte questão. A pecuária, ela se desenvolve no interior do Brasil porque ela entra em confronto com a cana-de-açúcar, tá? Então, pelo fato do gado, por exemplo, comer a cana, Portugal manda o gado adentrar para o interior do território. Então, ele se localiza, por exemplo, interior do Nordeste, aqui um pouco interior do Sudeste, que o gado vai ser fundamental para a região aurífera, e para o Sul, tá? As drogas do sertão, elas são produzidas no interior do Brasil, nas missões jesuítas, por exemplo, na Amazônia, tá? A cana-de-açúcar é uma produção litorânea e o café, ele é só no século XIX. Então, por consequência, e eu já acabei de falar para vocês que Portugal permitia poucas estradas nesse contexto, esse caminho velho também vai ser chamado hoje de Estrada Real. Então, é a estrada que fazia o deslocamento do ouro até o porto para que ele pudesse ser mandado para a Europa. A próxima questão que nós vamos ver, ela já trata essa sim das revoltas emancipacionistas, tá? Então, como eu trouxe para vocês 2 revoltas, a primeira nós vamos tratar a Inconfidência Mineira e a segunda a Conjuração Baiana. Ambas são influenciadas pelas ideias vigentes na Europa no momento, que são as ideias iluministas, as chamadas abomináveis ideias francesas, tá? Essas ideias, elas vão pregar, por exemplo, que o Estado não deve mais ter um governo controlado somente pelo rei. Ou seja, nós temos que ter um Estado com tendências, inclusive no caso da Inconfidência Mineira, republicanas, no qual nós temos uma descentralização do poder, ou seja, divisão dos poderes. Então, nesse contexto, essas ideias, elas vão ser lidas de maneiras diferentes pela Inconfidência Mineira e pela Conjuração Baiana, como diz o texto. O projeto era idealista, mas caracterizado pelo despreparo militar. Havia nele o ideal emancipacionista ligado à forma republicana de governo. A capital escolhida seria a cidade de São João del Rei. No entanto, quando as discussões chegavam à questão da abolição da escravidão, os participantes jamais conseguiram um consenso. O texto acima pode ser corretamente identificado com o importante movimento da história brasileira. Trata-se, letra A, da Revolta de Vila Rica, letra B, Guerra dos Emboabas, letra C, Conjuração Baiana, letra D, Revolta de Beckman, ou letra E, Inconfidência Mineira. Então, o próprio enunciado já nos deu a dica, ou as dicas, né? A primeira dica é a cidade, São João del Rei. Tá? Então, a Inconfidência Mineira, como é a resposta certa dessa, pode passar essa, Douglas, ela tem alguns dos objetivos: estabelecimento de uma república, capital em São João del Rei. Além disso, ela pregaria, por exemplo, um incremento da atividade militar e questões de nascimento, incentivaria, por exemplo, nascimentos aqui no Brasil. Tá? A Inconfidência Mineira, ao contrário da Conjuração Baiana, ela não toca necessariamente muito forte nas questões da escravidão. Tá? Então, essa é outra dica que o enunciado está nos dando. Em contraposição à Conjuração Baiana, que acontece no ano de 1798, e a Inconfidência Mineira no ano de 1789, a Conjuração Baiana ela já é feita por uma camada mais popular, que toca necessariamente na questão da escravidão, que toca na liberdade de comércio, por exemplo. Tá? Então, a Conjuração Baiana ela é mais popular, ela tem uma característica mais popular em relação à Inconfidência Mineira. Tá? Além disso, pode voltar para mim, Douglas? Além disso, né, são 2 movimentos influenciados por ideias vindas da Europa, um por um movimento mais letrado, que é a Inconfidência Mineira, outro por pessoas que não eram tão letradas assim,
que foi ocasionado basicamente por negros, né, alguns mulatos e alguns brancos na Bahia. Então, as ideias iluministas, elas são lidas de maneiras diferentes, seja no contexto da Inconfidência Mineira, seja no contexto da Conjuração Baiana. Mas como eu mostrei para vocês, o enunciado já nos dá as pistas para a resposta e geralmente essas respostas, elas são muito diretas, tá? Então, a dica para você nessa semana que antecede o vestibular é dar uma olhada nas características das revoltas emancipacionistas, dar uma olhada nas características das revoltas nativistas, estudá-las, porque elas podem ser, guardar as datas para esse vestibular, porque o vestibular da Unifenas, ele está dando as datas, então pode ser uma dica para você resolver as questões, então isso é fundamental. Ok? Então, Douglas, vamos para frente. Um outro item que muito cai no vestibular da Unifenas é a República Velha, ou também chamada de Primeira República. Pode passar aqui, isso, pode ficar aí, Douglas. Então, aqui nós vamos tratar do período pós-República da Espada, ou seja, a partir de 1894, que é já o período onde nós temos as oligarquias que vão, regionais, que vão tomar conta do governo do Brasil. Então, olha só. O que você tem no quadro aí é o cenário político, social e institucional da Primeira República, também chamada de República Velha, República das Oligarquias, também comumente chamada de República Café com Leite. Tá? Então, a partir disso, qual que é o cenário? Ou seja, esse contexto que eu coloquei para vocês, que eu vou pedir para o Douglas fechar para que você possa anotar ou dar o seu print aí, ele é fundamental. Esses itens, pessoal, têm que ser conhecidos de vocês, vocês têm que ser capazes de entender cada um deles. Então, basicamente, item por item, de maneira bem breve, com a nossa primeira Constituição Republicana, do ano de 1891, essa Constituição que vai ser promulgada, ou seja, ela vai ser votada, ao contrário da nossa primeira Constituição no Império ainda, de 1824, que ela foi outorgada, ou seja, Dom Pedro I, ele impôs essa Constituição. Na nossa Constituição, essa republicana, nós temos um sistema eleitoral que o voto ele é universal. Contudo, ele é um voto universal que vai excluir mendigos, analfabetos, vai excluir, por exemplo, da prática da eleição as mulheres. Então, ele não é um voto universal como nós temos hoje no Brasil. Voto universal esse que foi conseguido após a nossa última Constituição que está vigente no Brasil até hoje. Tá? Então, nesse cenário, o sistema eleitoral brasileiro ele era um sistema eleitoral extremamente viciado, cujas oligarquias regionais tomavam conta desse sistema eleitoral através, nós chamamos de o voto de cabresto. Então, nós vamos ter o cenário Brasil, nesse momento, população basicamente rural. Tá? Mais de 70%, 80% da população brasileira vive no campo e vive sob a proteção, entre aspas, ou sob o controle dos coronéis. Coronéis esses que foram criadas as patentes lá no período regencial, onde foi dado para algumas elites regionais o controle de uma pequena milícia, dando-lhes o título de coronel. Tá? A Constituição de 1891 ela abole o coronelismo, ou seja, ela abole a Guarda Nacional, como ficou conhecida, só que a prática coronelística ela continua. Então, uma população rural, população essa que depende da ajuda desse coronel, desse senhor, dessa pessoa rica, o coronel ele vai ter sim um controle sobre essas pessoas. Por quê? Uma característica dessa primeira etapa nossa de Brasil republicano é que o voto ele é aberto. Então as pessoas declaram o seu voto. Então, olha, já trabalhamos ali o coronelismo, que é a força do coronel sobre essas pessoas, por exemplo, e o voto aberto. Isso faz com que o controle seja muito fácil sobre essa população. Ou seja, que o controle seja muito fácil sobre quem vota. Ou seja, o coronel organiza o voto, ele dirige o voto. Portanto, nós chamamos isso de curral eleitoral. Tá? E esse voto de cabresto. Ou seja, nesse momento da história do Brasil, é muito fácil, relativamente, para o coronel, tendo em vista uma população rural, que depende dele, controlar o voto dessa população. Vamos dizer o seguinte, esse voto ele é muito frequente nas áreas rurais, no interior do Brasil. Já nos grandes centros, o que nós temos de grandes centros nesse momento do Brasil, ao longo do período da República Velha, o poder do coronel não vai chegar com tanta força
como ele chega no interior. Nós vamos falar disso já já. Tá? Então esse sistema, ele se baseia, o fundamento dele é o controle do coronel, tá? Onde ele controla os votos, pode voltar para mim, Douglas, onde ele controla os votos dessas pessoas, ou seja, ele dirige o voto dessa massa da população, tá? Essa população que pode votar. Nesse sentido, as trocas de favores, nós chamamos isso de clientelismo, ela é muito frequente. Então alguém se aproxima do coronel, por exemplo, pede a ele o apoio na candidatura, e aí nós vamos tendo aí a organização desse voto. Ou seja, essa pessoa tem o auxílio do coronel, portanto deve-lhe favor. Tá? Ao mesmo tempo, essa pessoa vai ajudar na eleição que pode ser uma eleição para deputado, para senador, para governador e para presidente. Tá? Então é um sistema extremamente viciado, mas cujas bases é o coronel. É o sistema econômico brasileiro, tá? Só para lembrar você, fazer sua revisão. Quando nós temos a saída do Floriano Peixoto, é o momento em que as oligarquias regionais finalmente tomam conta do governo do Brasil, tá? No seu rompimento lá com Dom Pedro II, com o apoio dos militares, né? E aí, nesse contexto, nós temos, portanto, um sistema viciado, no qual quem dirige são as oligarquias regionais, tanto é que outra dica, durante o período da República Velha, nós temos o estabelecimento de partidos de caráter regional. Nós chamamos isso de PRs. Tá? Uma exceção aqui, outra exceção ali. Os partidos, eles são, na sua ampla maioria, regionais. Tá? Então pode passar, Douglas, o que nós temos nesse período. Eu separei para vocês, pode fechar a tela aqui, Douglas, para ficar mais visível. Eu separei para vocês aqui algumas situações dos presidentes brasileiros, dos primeiros ou daqueles que nós podemos destacar nesse primeiro momento, que vai mostrar e exemplificar para você que o sistema que eu acabei de explicar. Tá? Então nós temos algumas situações aqui que eu quero que você guarde. Por exemplo, datas cheias. Esse ano nós vamos comemorar 110 anos do Convênio de Taubaté. Você pode ver que está até ali mais destacado. Então, dê uma atenção para o vestibular da Unifenas, para o Enem ou para outros vestibulares, porque o Convênio de Taubaté pode ser sim algo que caia, tá? E é frequente no vestibular da Unifenas, inclusive, tá bom? Então, nosso primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, tá? O Prudente de Moraes, no seu governo, ele vai ter algumas situações em que ele vai pacificar algumas revoltas, como a revolta federalista, por exemplo, mas o que se destaca, revolta federalista que foi questão da Unifenas recentemente, né? Ele vai tentar contornar uma das maiores revoltas que nós temos, que é a revolta de Canudos, também chamada de A Vendeia Brasileira, tá? Em referência lá à Revolução Francesa. Canudos, ela se desenvolve uma parte durante o governo do Prudente de Moraes, desculpa, que é um movimento aí que tem como figura Antônio Conselheiro. Tá? É um desenvolvimento, o fenômeno do Antônio Conselheiro, que é o fenômeno de outra revolta que nós vamos tratar já já, nós chamamos de messianismo. Tá? É um líder que ele tem características religiosas, políticas também e armadas. Por exemplo, Antônio Conselheiro era um beato, e beato nesse momento, na figura do Antônio Conselheiro, significa uma pessoa que tem um forte apelo religioso, mas que anda com pessoas armadas também. Tá? Então Canudos, um breve resumo, ele desafiava o poder da igreja, né? E ao mesmo tempo desafiava o poder do Estado, porque Antônio Conselheiro não era padre. E ao mesmo tempo, o arraial ali onde se localiza, ou seja, Canudos, nós temos aí um poder que é organizado pelo Antônio Conselheiro, mas que nega inclusive o poder republicano. Antônio Conselheiro, que tinha aí ideais monarquistas, era contra, por exemplo, a secularização de batizados, a secularização de casamentos, a secularização dos cemitérios, por exemplo, né? Coisas que a República nos trouxe. Então, a partir disso, o Prudente de Moraes, ele vai, durante o seu governo, de maneira muito violenta, registrado lá nos sertões, inclusive, acabar com o povoado de Canudos. Tá? Campos Salles, o nosso segundo presidente civil, ele é responsável por tentar organizar economicamente o Brasil, porque o Brasil vinha de uma crise lá do governo Deodoro, chamado crise do encilhamento, e é o Campos Salles quem vai tentar reorganizar o Brasil do ponto de vista econômico para fazê-lo crescer. Né? Ou seja, inserir o Brasil na rota do capitalismo, já que o Brasil era um país republicano a partir de agora. Né? Então, o Fundiloa nada mais é
do que um acordo comercial, ou seja, o Brasil trocou todas as suas dívidas por uma dívida só. Essa dívida ela ficou restrita a bancos ingleses e com isso os bancos ingleses compraram basicamente todas as dívidas brasileiras e houve uma injeção de dinheiro no Brasil. Só que essa injeção de dinheiro ela vai gerar posteriormente, que nós vamos chamar já já de socialização das perdas e também da política dos governadores, tá? Ou seja, para que fosse aprovada a questão do Fundo de LOA, houve um acordo entre os governadores que parte do dinheiro que o Brasil obtivesse seria redistribuído. Em troca, haveria uma troca de favores. Os governos estaduais não se meteriam em questões federais e vice-versa. Tá? Então nós temos aí uma política que já está sendo delineada para as elites regionais. Tá? No governo do Rodrigues Alves, nós temos uma importante revolta, que é a revolta da vacina, tá? E ao mesmo tempo o convênio de Taubaté. A revolta da vacina ela acontece concomitantemente ao que nós chamamos de reforma Pereira Passos, que era a reforma da capital federal, Rio de Janeiro, nesse momento, cidade do Rio de Janeiro. É muito ruim a capital federal, com condições péssimas de higiene, com condições, o porto muito ruim, tá? Para você ter uma ideia, a população que vinha da Europa para o Brasil, para a América do Sul, melhor dizendo, não aportava no Brasil, aportava muitas vezes em Buenos Aires, devido às condições de higiene estruturais do Brasil. Tá? Então, Douglas, volte para mim aqui. O que nós temos nessa situação é que Rodrigues Alves vai nomear Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro e Oswaldo Cruz também para cuidar das questões relativas à higiene no Brasil. Tá? O Brasil tinha muitas... como é comum hoje ainda, surtos de febre amarela, de varíola. Então, nós vamos ter nesse momento, e é isso que a revolta da vacina significa, né, um não diálogo entre o governo e a população pobre. Né? Essa população pobre, que muitas delas eram ex-escravos, tinham acabado de se tornar pessoas livres há poucas décadas. Né? Então, nesse contexto, o governo federal manda destruir casas, né, para que ruas possam ser construídas, prédios novos possam ser construídos, e ao mesmo tempo entrar na casa das pessoas de maneira, por exemplo, forçada, para ver se tem algum foco de doença para que possa ser combatido. Né? São chamadas brigadas. Então, com isso, essa população que não tem informação, por exemplo, sobre o que é a vacina, após uma lei que vai ser aprovada da vacinação obrigatória, onde a partir de 6 meses de idade todas as pessoas teriam que ser vacinadas, nós temos aí, com a ajuda de opositores ao governo do Rodrigues Alves, muitos deles florianistas ainda, vai desencadear a revolta. Tá? Essa revolta da vacina, que é também chamada de revolta quebra-lampiões, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, que é contida pelo governo federal depois de alguns dias, e por consequência, por exemplo, a lei vai ser revogada, mas essa população ela vai deixar o centro da cidade e vai para as encostas, para os morros. Tá? Então, essa é uma revolta que é muito famosa e que cai com frequência no vestibular da Unifenas. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos, como você pode ver no quadro, o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté nada mais foi do que uma reunião entre os governadores, tá? De valorização do café. Então, algumas das medidas que esses produtores regionais fizeram. Então, isso significa o quê? Se esses estados estão se reunindo, significa que há uma forte pressão dessas oligarquias regionais, principalmente Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, para que haja uma valorização do café. Tá? Então, o governo, por exemplo, compraria o café, tá? Grande parte desse excedente, e quando no mercado houvesse uma forte demanda, o governo venderia esse café. Quando houvesse uma baixa demanda, por exemplo, o governo queimaria, daria um fim a esse café. Ou seja, você não controla a produção, você está sempre produzindo café e essas elites regionais não estão preocupadas com a produção. Elas querem produzir e querem vender esse café. Em contrapartida, o prejuízo quem toma é o governo. Tá? Então, por exemplo, a partir do Convênio de Taubaté, isso vai tornar-se uma prática. Então, nós vamos ter o que eu acabei de falar sobre a socialização das perdas. Se o café tem uma forte demanda no exterior, o Brasil vai, através de um mecanismo que foi criado chamado Casas de Conversão, no ano de 1906, o Brasil emitia mais papel moeda, isso desvalorizava essa moeda,
Ao mesmo tempo, quando os cafeicultores exportassem esse café, o dinheiro que eles obteriam, por exemplo, em dólar ou qualquer outra moeda corrente, ele seria mais valorizado. Só que nesse momento, a gente tem o cenário seguinte, que o Brasil não produz quase nada, tem um pequeno, quase irrisório parque industrial nesse momento. Então quase tudo que chega para o Brasil vem de fora. Né? Então se eu desvalorizo a moeda, significa que o produto estrangeiro torna-se mais caro. Então eu favoreço a elite e socializo as perdas. Ou seja, quem paga pelo barateamento da moeda é a população que mais necessita. Tá? Para você ter uma ideia, durante o governo de Epitácio Pessoa, nós tivemos uma das maiores importações de enxada do Brasil. Então, algo fundamental para a produção agrícola. Então, o Brasil tem pouquíssima produção industrial nesse momento. Precisa trazer os seus produtos de maneira importada. Tá? Então, o convênio de Taubaté, como data cheia, é importante que você saiba. Tá? É também do governo do Rodrigues Alves a criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, tá? O pai da FUNAI, que é criado posteriormente. O SPI, que também já foi questão da Unifenas, já foi tema de questão, o SPI ele é fundamentado em ideais positivistas, que foi o ideal que ocasionou a nossa república. Tá? Por exemplo, de separação entre Estado e Igreja. Então, a ideia do SPI é levar a civilização, vamos colocar isso sobre muitas aspas, para os nativos, para os indígenas, e deixar toda aquela educação que era feita por padres, jesuítas, sendo feita pelo Estado, por exemplo. Tá? Então, cada um desses itens que eu coloquei para vocês aqui, eles já foram itens de questões do vestibular da Unifenas. Tá? Pode passar, Douglas, por favor. Além disso, outras questões que já foram itens do vestibular da Unifenas, nós temos aqui no quadro. Tá? Nós vamos terminar essa parte, basicamente, como nós chamamos de campanha civilista, que vai ser o primeiro momento na história do Brasil. Nós vamos ter comícios em todo o território, que vai ser a candidatura do Rui Barbosa, em contraposição à candidatura do Hermes da Fonseca. Tá? E isso vai significar o quê? Um primeiro abalo, que nós chamamos de política do café com leite. Tá? Rui Barbosa apoiado por São Paulo e Hermes da Fonseca apoiado por algumas outras oligarquias, inclusive em Minas Gerais. Tá? O Hermes da Fonseca vence, demonstrando o poder das oligarquias regionais e, ao mesmo tempo, essa campanha que foi chamada civilista, porque, por exemplo, o Rui Barbosa falava que o governo deveria ser mantido ainda na mão de civis e não voltar para a mão de militares, mas mesmo com a vitória do Hermes da Fonseca, nós vamos ter o que já foi também questão chamada política de salvação. O Hermes da Fonseca nomeará interventores para os estados, para as províncias, principalmente para aqueles lugares onde foram oposição a ele, para tentar desmontar essas oligarquias regionais. Então, em contraposição a isso, nós vamos ter, pode fechar a tela aqui, Douglas, para mim, por favor, 3 revoltas, tá, no governo do Hermes da Fonseca. Eu vou começar justamente pela revolta que é ocasionada pela política de salvação, que é a chamada Revolta de Juazeiro, que acontece na cidade de Juazeiro, lá no Ceará, que você conhece lá como pessoa símbolo dessa cidade, o Padre Cícero, tá? E é ele que está envolvido nessa revolta. Então, com o desmonte das oligarquias, com a tentativa de desmonte das oligarquias, o Hermes da Fonseca nomeia interventor para o Ceará. E é esse interventor que vai rivalizar com famílias oligárquicas poderosas dessa região. Tá? Em contraposição, essas mesmas famílias vão pedir o apoio do Padre Cícero para expulsar esses interventores nomeados por Hermes da Fonseca. E é isso que vai acabar acontecendo. O Padre Cícero, nos seus sermões, vai conclamar a população a expulsar os interventores nomeados pelo governo central, e em contrapartida isso vai acabar acontecendo. Tá? Isso ficou chamado de Revolta de Juazeiro. Revolta de Chibata já acontece aqui no ano de 1910, primeiro ano do governo do Hermes da Fonseca, onde nós temos uma revolta de marinheiros na figura do João Cândido. Tá? Eu aconselho você também a dar uma olhada na música que nós temos em relação à Revolta da Chibata, que é o Mestre Sala dos Mares. Tá? E essa revolta é ocasionada porque basicamente o Brasil era republicano, mas nós tínhamos ainda práticas ainda do Brasil Império, que eram, por exemplo, chibatadas nos marinheiros. Esses marinheiros eram, na sua maioria, negros, pobres. Então eles vão se reunir e tomar conta de 2 navios recém-comprados pelo Brasil e vão, nesse momento, exigir salário, exigir folga semanal, tá, no governo do Hermes da Fonseca.
eles vão ter atendidas algumas das suas medidas, mas ao mesmo tempo, pode voltar para mim, Douglas, mas ao mesmo tempo, o governo vai ter uma forte repressão, principalmente sobre o João Cândido, tá? Por último, a revolta do contestado também, olha, preste atenção na revolta do contestado, que essa revolta comemora este ano o seu centenário, tá? A revolta do contestado, ela também é uma revolta messiânica, assim como Canudos, e ela acontece na região entre Santa Catarina e Paraná, que se decorre a partir da construção de uma ferrovia que ligaria e liga São Paulo ao Rio Grande do Sul para escoamento de produção. Tá? Então, para a construção dessa ferrovia, ao desalojamento de populações em torno, mais ou menos 5 quilômetros de cada lado da ferrovia, essa população ela é desalojada. Ao mesmo tempo, você traz pessoas para a construção dessa ferrovia, que posterior a essa ferrovia são também desalojadas. Então, você tem uma multidão de pessoas ali andando, passando fome, como uma situação de miséria, e ao mesmo tempo você tem líderes messiânicos, como José Maria, que é em especial do nosso caso aqui, que vai formar uma comunidade chamada de Quadrado Santo, e essa comunidade vai começar a se opor ao governo, né? Então ela vai ser entendida como uma ameaça ao governo central, e o governo vai agir de maneira violenta, assim como Canudos não é numa só investida estatal que você começa a acabar com essa revolta, tá? Por exemplo, a revolta do contestado marca a primeira vez que o Brasil usa aviões para tentar abafar a revolta, tá? A revolta do contestado, portanto, ela tem um caráter messiânico, que também reflete uma ausência do Estado, ou seja, uma massa de população pobre que não é atendida pelo Estado, tá bom? Então vamos para a nossa próxima situação. Aqui, durante a República Velha, nós temos, selecionei para vocês na sua segunda metade, nós temos a Semana de Arte Moderna, nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro no ano de 1922. Esse Partido Comunista Brasileiro, que já tinha tendências anarquistas, mas que com a Revolução Russa ele toma tendências já mais socialistas, comunistas, né? E também nós temos o movimento tenentista, também em contraposição aos arranjos da República Velha. Tá bom? Então, o ano de 22 é um ano importante para o Brasil, tá? Vamos lembrar que o Brasil, na Primeira Guerra Mundial, ele entra posteriormente, e ao mesmo tempo nós temos no Brasil um pequeno desenvolvimento industrial, que é basicamente oriundo nós chamamos de substituição de importações. Ao invés de você produzir ou comprar as coisas, o Brasil traz os maquinários, e, através disso, produz para abastecer, por exemplo, os países beligerantes. Nós temos também a greve geral no ano de 1917, também em decorrência, um dos fatores da Primeira Guerra Mundial. Tá? Mas essa segunda metade do século XX, das nossas primeiras décadas, do ano 20, ela é fundamental. Tá? E 22, pela fundação de todas essas situações que eu estou falando para vocês. Tá? Também nós temos a revolta do Forte de Copacabana, que exemplifica o movimento tenentista. Né? Essa revolta, ela vai ser também chamada de a Revolta dos 18 do Forte, uma tentativa de deposição do governo. Tá? Juntamente a isso, nós temos a formação, nós chamamos de Coluna Prestes, ela que é organizada 2 anos após a Revolta do Forte de Copacabana, na junção entre a Coluna Gaúcha, que vem do Rio Grande do Sul, e a Coluna Paulista, que vem de São Paulo, que são militares, jovens tenentes, que vem nessa região que vem fugindo e vem combatendo o governo federal, e aí se unem ali na região do Paraná e formam a chamada Coluna Prestes. Tá? A partir disso, então, essa Coluna Prestes, ela vai percorrer por alguns anos o interior do Brasil, combatendo o regime das oligarquias. Tá? Não vão ser presos, mas nós temos de destaque aí uma figura que vai ser fundamental para o Brasil, que vai ser Luiz Carlos Prestes, tá bom? Além disso, nós temos os anos finais da República Velha, nós vamos ter uma cisão profunda aí, que vai coincidir com outras situações, que, por exemplo, a crise da Bolsa de Nova York, no ano de 1929, que vai ser a nomeação para candidato à presidência Júlio Prestes. Então, nesse cenário da República Velha, nós temos que entender que havia nomeações de candidatos à presidência. Então, geralmente, alternava-se um paulista ou mineiro, tá? Nós temos presença de presidentes gaúchos, mas geralmente paulistas e mineiros,
e havia sempre uma alternância nessa indicação, ou um acordo para que fosse tal candidato ou tal candidato, dependendo da situação. Tá? E Minas estava já acreditando que teria o seu candidato, mas Washington Luiz Paulista nomeia outro paulista para a presidência, ou seja, para se candidatar à presidência do Brasil nesse momento. Com isso, nós temos a formação da Aliança Liberal, tá? Algumas oligarquias, como Minas, Rio Grande do Sul, por exemplo, vão se unir e lançar Getúlio a candidato à presidência. Getúlio Vargas, o famoso Getúlio Vargas. Então, em contraposição a isso, nós vamos ter o cenário eleitoral, a derrota da Aliança Liberal, mas esses tenentes que já vêm se revoltando com o governo desde a década de 20, ali do seu início, eles vão tomarem armas e vão tomar o poder e colocar Vargas como presidente do Brasil, tá? E que vai ser o nosso próximo assunto para nós encerrarmos, que vai ser a Era Vargas, tá? Então, Douglas, vamos resolver os exercícios para a gente ver como que o vestibular aborda isso. Pode fechar a tela, por favor, Douglas? Então, olha só. A classe dos fazendeiros de café, que, aliada às demais classes rurais nos diversos estados, governava o país em seu proveito, não se mantinha no poder pela força militar, como sucedia em outros países sul-americanos. Ela se conservava e eternizava no governo graças a uma máquina eleitoral que se estendia por todo o país, mergulhando suas raízes na terra. Nesse trecho, o autor refere-se ao poder político exercido pelo Exército logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, aos movimentos de caráter messiânico ocorridos durante a velha República Brasileira, a época em que se consolidaram no Brasil as instituições democráticas e republicanas nas primeiras décadas do século XX, ao período inicial da Era Vargas marcado pelo grande poder político dos latifundiários, as características do coronelismo predominante no Brasil durante a Primeira República. Pode passar, Douglas. Nós temos como resposta certa dessa questão a letra E. Olha os elementos que nós temos no enunciado, tá? A classe de fazendeiros. Tá? Então ele já dá uma primeira pista para que nós possamos resolver essas questões, tá? Então ele já está falando de todo um sistema do Brasil rural, como eu expliquei para você, esse sistema baseado no sistema coronelístico. Então veja, é bem assertivo. Não há muitas dúvidas nas resoluções dessas questões. A próxima questão, por favor, Douglas. Essa próxima questão, ela é da Unifenas de BH, e olhe que o próprio enunciado já nos remete à resolução dessa questão de maneira muito fácil. Surto de catapora causa 2 mortes em Limeira. 2 crianças, uma de 3 e a outra de 5 anos, morreram por complicações decorrentes da catapora em Limeira, cidade que registra um surto da doença com 721 casos desde maio deste ano. A vacinação contra a doença não é obrigatória. As doses são aplicadas em clínicas particulares e custam em média R$ 75. O Estado distribui a vacina apenas em casos de surto de doença. Em outubro de 1904, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a lei da vacinação obrigatória em todo o país. Em poucos dias teve início uma violenta reação popular contra a medida. Pode passar, Douglas. Sobre esse episódio, é correto afirmar: a revolta da vacina, como ficou conhecida, ocorreu devido ao preço cobrado pelo governo para vacinar os cidadãos. O surto de varíola e febre amarela no país era tão grave que até os opositores políticos ao governo apoiaram a iniciativa. Apesar dos esforços do médico sanitarista Oswaldo Cruz, a vacinação fracassou totalmente devido à resistência popular em receber o medicamento. Ao medo da população em relação à vacina, somou-se a reação popular contra a reforma urbana, conduzida pelo governo do Rio de Janeiro. Os intelectuais e a imprensa apoiaram a vacinação obrigatória, tendo em vista as milhares de mortes causadas pela doença. Pode passar, Douglas, vamos ver a resposta certa. Letra D. Ao medo da população em relação à vacina, somou-se a reação popular contra a reforma urbana, conduzida pelo governo do Rio de Janeiro. Então, pessoal, Douglas, pode passar. Observem só que nós temos mais uma questão, mas falando aí da revolta da vacina, é bem assertiva as respostas, como no caso dessa questão aqui. Então vamos lê-la. Pode fechar aqui, Douglas, para o pessoal possa ver. A República das Oligarquias foi caracterizada pelo predomínio das famílias oligárquicas de cada estado, especialmente de São Paulo e de Minas Gerais. Essas famílias comandavam a vida política e econômica brasileira. Para isso, criou-se um esquema de alianças integrando o governo federal, as oligarquias estaduais e o poder político local. As oligarquias estaduais tinham liberdade para definir seus representantes no Congresso.
Em contrapartida, comprometiam-se a garantir a eleição dos candidatos aliados ao governo federal. O esquema de alianças que garantia o poder político e econômico das oligarquias rurais no período citado é conhecido na história brasileira como encilhamento, saneamento político, política dos governadores, Funding-Loan ou política das oligarquias. Essa questão é do ano passado, tá? Vejamos a questão certa, Douglas. Política dos governadores, como nós acabamos de falar, esse acordo entre os governadores tinha como base, obviamente, o coronel, mas nós mantínhamos nesse esquema a situação na qual os governos, eles mantinham o seu apoio para a manutenção de um governo que lhes desse preponderância no cenário nacional, seja ele político, seja ele econômico. Tudo bem? Vamos para frente então, para a gente finalizar a nossa aula. Item fundamental, pessoal, para o vestibular da Unifenas, para o Enem, que é a Era Vargas. Obviamente nós vamos fazer um resumo da Era Vargas, que nós acabamos de falar que ele ascende ao governo em 1930, então nós vamos tratar hoje somente desse primeiro período da Era Vargas, desse primeiro período do Vargas, que vai de 1930 até 1945, também chamado de Era Vargas. Tá? O material referente à volta do Vargas ao governo brasileiro, ou seja, o que nós chamamos de período democrático, que vai ali desde Dutra até João Goulart, eu vou disponibilizar para vocês ao longo da semana no portal do Bora, no meu blog, tá bom? Dê uma olhadinha depois, porque a gente vai tratar só de principais temas que caem mesmo. Então, para a gente dar continuidade na Era Vargas, o que nós temos aqui? Nós temos 3 fases do período do Vargas nesse primeiro momento, tá? Chamamos de governo provisório, chamamos de governo constitucional, e depois nós chamamos de Estado Novo ou ditadura Vargas, tá bom? Então, Douglas, fecha aqui a tela para o pessoal ver melhor o que nós vamos tratar. Então, eu trouxe alguns pontos de cada período. Então, por exemplo, no governo provisório, quando o Vargas ascende ao governo, ele vai suspender a Constituição de 1891, vai fechar os órgãos do Poder Legislativo e vai nomear interventores para os estados, tá? Essa nomeação de interventores para os estados, ela vai rivalizar com as próprias oligarquias que haviam sido alijadas do poder nesse momento. Tá? Então, a ascensão do Vargas nesse período da história brasileira e a nomeação de interventores significa que ele quer desmontar o sistema das oligarquias, tá? Nós acabamos de tratar longamente. Então, o que o Vargas faz? Ao nomear esses interventores, ele tenta retirar as oligarquias da preponderância do governo regional. E uma das revoltas que é ocasionada por isso é a revolta constitucionalista de 1932, onde nós temos uma forte organização das elites regionais, principalmente paulista, tá, contra o governo federal, reivindicando, por exemplo, eleições, uma nova Constituição para o Brasil. Óbvio, se houvesse uma nova eleição e uma nova Constituição, essa oligarquia regional voltaria para o governo. Tá? Essa era a tendência. Então nós temos o desenvolvimento dessa revolta constitucionalista, que acontece aqui na fronteira do nosso estado, por exemplo, com São Paulo. E a partir daí, então, embora o governo federal tenha vencido, o Vargas decide, então, fazer uma nova Constituição, abrir para discussão de uma nova Constituição, que vai ser a nossa Constituição de 1934, a nossa segunda Constituição republicana, a terceira do Brasil. Tá? Então, nesse momento, Vargas, embora vencendo o conflito, resolve não se indispor com as oligarquias regionais mais, porque elas têm muito poder. Tá? Então, nós temos essa promulgação da Constituição, onde o regime é presidencialista e federativo, com voto secreto agora, então já é uma tentativa de desmonte dessa república oligárquica, ao mesmo tempo colocando educação gratuita e obrigatória para todos os brasileiros. Tá? Vamos lembrar que é durante o governo Vargas que nós temos o início dos vestibulares para as universidades do Brasil. Tá? Então, a partir desse momento, Douglas, pode passar esse slide? Nós temos o governo constitucional do Vargas, porque uma das questões desse período é que o presidente fosse eleito pela própria Assembleia Constituinte, então Vargas acaba sendo eleito. E durante esse período do Vargas constitucional, esse breve período constitucional, nós temos também a oposição de 2 grandes tendências no Brasil, uma ligada com tendências fascistas, nós chamamos de integralismo, a Ação Integralista Brasileira, e a outra Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL,
A primeira comandada por Plínio Salgado e a segunda pela figura que eu já falei para vocês, Luiz Carlos Prestes. Essas são tendências que se contrapõem nesse momento. Tá? Essas tendências que vão se embater, nós vamos falar assim, o Vargas ele tem uma tendência centralista em todos os seus governos. Seja nesse da era Vargas aqui, seja no governo posterior na década de 50, ele tem uma tendência centralista. E nesse momento, o Vargas flerta com o fascismo. Tá? Então, o embate entre essas duas organizações, o integralismo contará com o grande apoio do Vargas, tá? Mesmo que não às claras. Não é? Mas, desse período, nós temos uma outra revolta que o Vargas vai sufocar, que é a chamada Intentona Comunista. Tá? A fundação da Aliança Nacional Libertadora junto com o Partido Comunista tinha como prerrogativa instaurar o comunismo no Brasil, também aos moldes do que foi feito na União Soviética, né, na Rússia em 1917. Portanto, a Intentona Comunista foi essa tentativa de tomada do poder por parte desse grupo que eu acabei de falar para vocês. O Vargas sufoca o movimento, mas é o pretexto para que, alguns anos posteriores, assim, em 1937, ele estabeleceu um plano, foi conhecido como Plano Cohen, que vocês têm aí na imagem, e esse plano Cohen, pode voltar para mim, Douglas, esse plano Cohen, ele foi nada mais, nada menos do que uma articulação dentro do próprio governo Vargas para incriminar os comunistas no Brasil, como se fosse uma nova tentativa de golpe. Tá? A partir disso, Vargas vai decretar estado de sítio, e no mesmo dia em que há a decretação desse estado de sítio, o Vargas decreta uma nova Constituição ao Brasil. Essa Constituição ela é outorgada, ela recebe o apelido de A Polaca. Fecha aqui, Douglas, para a gente poder ver essas características. A Polaca, porque ela é baseada na Constituição polonesa. Então, alguns dos itens que nós temos a partir daqui. Então, a partir de 1937, nós chamamos de Estado Novo ou ditadura Vargas. Então, preste atenção, a ditadura militar não foi a primeira ditadura no Brasil que nós tivemos. Nós tivemos anteriormente essa organizada por Vargas, que é chamada também de Estado Novo. Então fecha aqui, Douglas, por favor. A Polaca ela tinha algumas características. Ela vai manter a divisão do Brasil politicamente e territorialmente. O Vargas vai centralizar a administração de forma muito... Peraí, só um minutinho, pessoal. O Gaspar está falando comigo aqui. Diga, Gaspar. Já? Já? Então, para a gente terminar para falar do Estado Novo, pessoal, o que vai acontecer? O Vargas vai centralizar o poder. Essa centralização do poder, por exemplo, ele vai queimar as bandeiras estaduais, como sinal disso. Pode passar, Douglas, por favor, só para a gente terminar. Ele vai criar alguns órgãos, como o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, para organizar as questões burocráticas do Estado, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e é o DIP, por exemplo, que vai fazer toda a propaganda do governo Vargas. Tá? Essa propaganda vai ter como incumbência o que nós chamamos de uma tendência bem fascista do Vargas, por exemplo, vai criar o que nós temos hoje, que é a Hora do Brasil, a Voz do Brasil, vai ser criada nesse período. O Vargas vai estabelecer posteriormente a política da boa vizinhança, tá? Vai reerguer o samba como símbolo nacional. Então, a partir desse momento, então, o Vargas vai controlar, prender opositores. Por exemplo, a Olga, mulher do Luiz Carlos Prestes, vai ser deportada para a Alemanha nazista nesse momento. O Vargas vai entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, estabelecendo a figura da boa vizinhança, Carmen Miranda, tá? Zé Carioca, são figuras importantes, preste atenção nessas figuras. Tá? Além disso, em contraposição à entrada do Brasil na Segunda Guerra, o Vargas vai ter dinheiro para construir várias companhias no Brasil, como a Siderúrgica Nacional, como a Vale, que vão ser o início e a base de um processo de industrialização no Brasil anos depois. Tá? Junto a isso, o Vargas cria o salário mínimo e a CLT. Tá? Pode passar, Douglas. A consolidação das leis trabalhistas. Então, vamos tentar entender o Vargas nesses enunciados. Leia o trecho de reportagem da revista Nossa História, de fevereiro de 2004. Durante esse período, piscaram sinais de alerta para os malandros e os que cultuavam a malandragem. Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura intensificou a repressão à vadiagem e ganhou corpo e perseguição a quem exaltasse o não trabalho.
O texto acima retrata um importante momento da história brasileira. Identifique-o entre as opções. Pode passar, Douglas. Olha só como é fácil. Eu acabei de falar para você que o DIP é criado durante o Estado Novo. Tá? Então, se você sabe o período que foi criado o DIP, você responde essa questão. Pode passar, Douglas. Uma outra questão. Em seu governo, as leis dedicadas aos trabalhadores eram sempre anunciadas nas comemorações do Dia do Trabalho. Foi no dia 1º de maio de 1940 que o presidente anunciou a Lei do Salário Mínimo. No texto acima, o autor faz referência ao presidente, pode passar, Getúlio Vargas. Tá? A próxima, Douglas, vamos ver se nós temos mais uma questão? Não. Então, olha só, volta para mim, Douglas. O que nós temos para a gente encerrar? O Vargas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, numa tendência já mais democratizante do mundo, ele resolve abrir o Brasil às eleições. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento chamado de queremismo, que era o Vargas basicamente convocando eleições, mas aí vê setores da sociedade brasileira querendo a permanência ainda do Vargas. Então o Vargas ele vai ser destituído do cargo, até quem vai assumir vai ser o nosso presidente, o Dutra. Tá? Então, brevemente, nós tratamos desse período e ao longo da semana eu vou postando no meu blog aqui no site do Bora mais algumas informações, seja da ditadura militar, eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre a ditadura, ou seja sobre os outros períodos, primeiro reinado, segundo reinado, redemocratização. Então, se não tiver em forma de vídeo, estará em forma de slide para você consultar, tá bom? Então, boa prova, pessoal, até a próxima!